Até onde pode ir uma ideologia quando decide que a morte deve ser um processo industrial? Nos primeiros meses da Segunda Guerra Mundial, os homens da Schutzstaffel e os comandantes do Reich descobriram que os fuzis e as balas já não bastavam para exterminar povos inteiros. A cena que marcou essa mudança ocorreu perto de Minsk, no verão de 1941. Heinrich Himmler presenciou uma execução em massa de judeus e soviéticos, e, incapaz de suportar o espetáculo, retirou-se para vomitar. Ao recompor-se, ordenou ao seu subordinado Arthur Nebe que encontrasse um método mais eficiente, silencioso e menos desgastante para os algozes. Essa ordem acendeu a fagulha que encadearia uma série de experiências, viagens e decisões que culminariam na criação de câmaras de gás em quase todos os campos do Reich. Este documentário desvenda a história de como nasceram as câmaras de gás. Das provas clandestinas em sanatórios psiquiátricos ao uso massivo de gases em crematórios. Das carrinhas seladas que percorriam as florestas do leste aos complexos crematórios de Auschwitz. Sem sensacionalismo, seguimos a cronologia de um projeto que converteu a morte em engenharia. E analisamos como, capítulo a capítulo, se construiu o sistema de gaseamento que definiria o horror do século XX. Dos fuzilamentos ao gás, a viragem de Himmler. Para além do episódio de Minsk, a magnitude dos fuzilamentos no leste evidenciava um problema de escala. Em locais como Babi Yar, um desfiladeiro nos arredores de Kiev, os Einsatzgruppen assassinaram em setembro de 1941 mais de 33 mil homens, mulheres e crianças em 2 dias. Os executores disparavam até que os braços lhes entorpecessem. E alguns oficiais escreveram que o ruído ensurdecedor, a visão do sangue e os gemidos dos feridos lhes provocavam desmaios ou vômitos. Além disso, as autoridades perceberam que executar milhões de pessoas com espingardas e metralhadoras consumiria uma quantidade significativa de munição e de recursos humanos no meio de uma guerra de desgaste. O comandante da Polícia de Ordem, Kurt Daluege, assinalou num memorando que era necessário procurar métodos mais econômicos e que preservassem a moral das tropas. Para os líderes nazis, a busca de um sistema letal respondia também à necessidade de manter o extermínio em segredo. As valas comuns do leste atraíam pragas, cheiros nauseabundos e a curiosidade dos habitantes locais, que se tornavam testemunhas incômodas. Aumentavam os rumores de que os alemães estavam a exterminar os judeus da Europa, algo que a propaganda queria manter oculto por enquanto. Se fosse possível matar em instalações seladas, longe de olhares indiscretos, seria mais fácil negar o ocorrido e reduzir a exposição dos executores. Por estas razões logísticas, psicológicas e propagandísticas, o gás surgiu como a solução perfeita para a fase seguinte do genocídio. Durante o primeiro ano da invasão da União Soviética, os grupos de execução das SS e da polícia percorreram a Bielorrússia, a Ucrânia e os territórios bálticos, aniquilando comunidades inteiras com rajadas de fuzil. Esses assassinatos em massa, conhecidos como o Holocausto a tiros, implicavam alinhar mulheres, homens e crianças diante de valas comuns, fuzilá-los a queima-roupa e cobrir os corpos com terra. A curto prazo, os comandantes consideravam que era um método econômico. Não exigia grandes instalações e podia ser realizado de imediato. Mas a acumulação de cadáveres, a necessidade de cavar enormes trincheiras e, sobretudo, o impacto psicológico sobre os executores rapidamente se tornaram um problema sério. Oficiais como Arthur Nebe, chefe da polícia criminal e comandante de um Einsatzgruppe, informaram Berlim de que os seus homens sofriam crises nervosas, pesadelos e um crescente repúdio pelo trabalho. Em agosto de 1941, Heinrich Himmler viajou para uma frente oriental para inspecionar as operações e testemunhar a eficácia das matanças. Em Minsk, assistiu a um fuzilamento em massa e, segundo depoimentos posteriores, estremeceu ao ver o sangue e os corpos mutilados. Depois de se retirar para vomitar,
convocou Neb e ordenou-lhe que encontrasse uma alternativa que eliminasse as vítimas com maior rapidez e sem expor os atiradores ao trauma de verem as suas vítimas morrer. Neb recorreu ao Instituto de Técnica Criminal para procurar novos métodos de assassinato coletivo. A primeira tentativa consistiu em usar explosivos para fazer desabar um abrigo com dezenas de prisioneiros no interior. A explosão não matou todos e os feridos, gemendo, obrigaram os executores a rematá-los à mão. A experiência seguinte realizou-se numa instituição mental em Mogilev. Neb e o médico August Wieder transformaram uma sala numa câmara hermética, ligaram o escape de um automóvel ao interior e ligaram o motor. Após vários minutos, os doentes morreram. A lição era clara. O monóxido de carbono do motor podia matar silenciosamente em espaços fechados. Essa experiência coincidiu com outra iniciativa já em andamento na Alemanha. Desde outubro de 1939, por ordens diretas de Adolf Hitler, médicos e burocratas tinham começado a assassinar pacientes com deficiência intelectual e doenças incuráveis no âmbito do programa denominado Action T4, no castelo de Grafeneck, na fortaleza de Hartheim e noutras instituições médicas. Os técnicos instalaram salas revestidas de azulejos que simulavam duches e adaptaram condutas para introduzir gás puro de monóxido de carbono a partir de garrafas. Ali, milhares de doentes foram asfixiados enquanto um médico observava através de uma pequena janela. Himmler conhecia essas técnicas e pediu aos técnicos do T4 que assessorassem Neb. A confluência destes dois mundos, as execuções em massa no leste e a eutanásia clandestina na Alemanha, daria origem aos primeiros veículos e câmaras de gás utilizados na guerra. Da eutanásia ao extermínio, Action T4 e as primeiras câmaras. O desenvolvimento da Action T4 não surgiu do nada. Na década de 1930, o movimento nazista havia adotado as ideias da eugenia e da higiene racial que circulavam na Europa e nos Estados Unidos. Médicos como Karl Brandt e Werner Heide promoveram a eliminação daqueles que consideravam fardos para a sociedade alemã. Para levar a cabo os assassinatos, criou-se uma fachada legal. Redigiu-se uma lei secreta, assinada por Hitler, que autorizava um grupo de médicos a administrar morte por misericórdia. As famílias recebiam formulários nos quais avaliavam a produtividade de seus parentes. Os pacientes selecionados eram transferidos para centros sob a cobertura de uma organização beneficente chamada Fundação para o Bem-Estar Comum. Ali, um médico lhes aplicava uma injeção letal ou os trancava em câmaras de gás cheias de monóxido de carbono. Os edifícios foram construídos de modo a simular instituições de saúde. Tinham pátios ajardinados, entradas com alpendres, salas de espera. Por trás dessas fachadas, erguiam-se câmaras revestidas de azulejos e seladas com portas herméticas. Um interruptor ativava o fluxo de gás a partir de botijões conectados a tubulações ocultas. Após a morte, assistentes com máscaras introduziam os corpos em fornos crematórios instalados no mesmo edifício. O cheiro de carne queimada impregnava o ar, e em povoados próximos surgiram protestos. Bispos católicos, como Clemens August von Galen, denunciaram publicamente a matança de doentes. A pressão levou o regime a anunciar a suposta suspensão da Action T4 em agosto de 1941. No entanto, o programa continuou de maneira secreta e descentralizada, e seus especialistas, entre eles Christian Wirth e Franz Stangl, passaram a dirigir os campos de extermínio no leste. A transferência desses especialistas para a Polônia implicou não apenas a exportação de tecnologia, mas também de práticas administrativas, o uso de formulários para registrar as vítimas, a falsificação de certidões de óbito, a seleção de reclusos para trabalhos forçados em oposição aos que seriam gaseados. Quando Wirth chegou a Belzec, aplicou seus conhecimentos de logística para redesenhar o fluxo de prisioneiros. Dos vagões às salas de desnudamento, do tubo às câmaras, das câmaras às covas e das covas aos fornos. Assim, a experiência acumulada na Action T4 tornou-se o esqueleto da Operação Reinhard.
O programa Action T4 nasceu em segredo, camuflado como uma medida sanitária para aliviar hospitais lotados. Na realidade, tratava-se de uma campanha de assassinato sistemático contra pessoas com deficiências físicas e mentais, que o regime considerava vidas indignas de serem vividas. A partir de outubro de 1939, em um antigo forte prussiano em Posen, realizaram-se os primeiros testes de gaseamento. Médicos trancaram centenas de pacientes em celas e liberaram monóxido de carbono de botijões metálicos. Heinrich Himmler assistiu pessoalmente a uma dessas matanças e ficou impressionado com a eficácia da técnica. Pouco depois, em janeiro de 1940, inaugurou-se o Centro de Eutanásia de Brandemburgo, onde uma instalação projetada especificamente como câmara de gás entrou em funcionamento. Seguindo esse modelo, em Grafenegg, Hartheim, Sonnenstein, Bernburg e Hadamar, construíram-se outros chuveiros letais, todos equipados com dutos para introduzir gás e ventilar o ambiente após a asfixia. Nesses estabelecimentos, os pacientes eram transportados em ônibus com janelas pintadas de branco. Aos familiares enviavam-se cartas explicando que seu ente querido havia morrido por causas naturais. Os assassinatos eram realizados com aparente normalidade burocrática. Os médicos registravam nomes, datas e causas de morte falsificadas. No total, as instalações da Action T4 mataram cerca de 70 mil pessoas em menos de 2 anos. A experiência acumulada no desenho de câmaras e na logística de ocultar os corpos foi crucial para os projetos que viriam. Quando começaram as deportações de judeus em 1941, funcionários como Christian Wirth, um dos supervisores da T4, foram transferidos para a Polônia para colocar seu conhecimento a serviço da chamada Solução Final. Wirth foi nomeado comandante de Belzec, o primeiro campo da chamada Operação Reinhard. Lá, no fim de 1941, supervisionou a construção de um complexo de câmaras de gás baseado na tecnologia da T4, mas adaptado para matar milhares de pessoas por dia. Em vez de botijões de gás puro, decidiu empregar motores de combustão interna que geravam monóxido de carbono a partir de diesel. As câmaras de Belzec foram disfarçadas como instalações de banho, com azulejos e ralos falsos. As vítimas eram conduzidas nuas e comprimidas para acelerar a asfixia. Ao selar as portas, um motor era acionado do lado de fora do edifício e o gás canalizado para o interior. Esse design seria replicado em Sobibor e Treblinka, onde veteranos da T4 dirigiram a construção e o funcionamento das câmaras. Assim, o que nasceu em clínicas psiquiátricas converteu-se no modelo para os matadouros do leste. Estradas da Morte, os furgões de gás e Shelmano. Para compreender a escala desse método móvel, convém analisar seus números. Entre o final de 1941 e meados de 1942, foram fabricados cerca de 30 furgões de gás de diferentes capacidades, distribuídos entre os Einsatzgruppen e o campo de Chelmno. Cada um dos veículos tinha um nome código, como Sonderwagen ou Gasenwagen. O interior era revestido com chapas para suportar a pressão e a corrosão do gás. Em alguns casos, os motoristas perfuravam buracos no piso para drenar os fluidos corporais após cada viagem. Relatórios internos detalhavam que o processo de asfixia durava de 15 a 30 minutos, dependendo do número de pessoas e da temperatura externa. Chelmno tornou-se o principal cenário da morte por furgão. O castelo, que serviu de centro de recepção, era composto por salas de desnudamento, escritórios administrativos e uma rampa pela qual as vítimas eram levadas ao caminhão. Testemunhas sobreviventes relataram que, enquanto o veículo se afastava, podiam ouvir as pancadas desesperadas contra as paredes metálicas e os gritos sufocados. Quando as portas traseiras se abriam numa clareira da floresta, uma mistura de gás e vapor escapava, e os corpos caíam em massa ao chão. No início, os cadáveres eram enterrados em valas profundas. Porém, o trabalho manual e o mau cheiro levaram os comandantes a ordenar a cremação ao ar livre. Os prisioneiros dos Sonderkommandos tinham de construir estruturas com trilhos de trem,
empilhar os corpos em camadas intercaladas com lenha e acender uma fogueira que ardia por dias. As operações em Chelmno foram temporariamente interrompidas em março de 1943, quando o gueto de Łódź foi quase completamente esvaziado. No entanto, foram retomadas em junho de 1944, desta vez para assassinar os poucos judeus remanescentes e milhares de ciganos e prisioneiros de guerra. No total, calcula-se que ao menos 172 mil pessoas morreram nesse local. O sistema de gás sobre rodas mostrou-se eficaz para zonas rurais onde não havia infraestrutura, mas seu uso também revelou limites: a exposição dos motoristas, a lentidão do processo e a necessidade de destruir os veículos para ocultar as provas. Essas limitações abriram caminho para que as SS investissem em complexos fixos de maior capacidade. Antes de existirem os grandes campos da Operação Reinhardt, o gás viajava sobre rodas. Após seus experimentos em Mogilev, Arthur Neb apresentou a Reinhard Heydrich um projeto de veículo com um compartimento hermético na parte traseira, vedado e conectado ao tubo de escape. A cabine externa parecia uma ambulância ou um caminhão frigorífico. No interior, dezenas de pessoas podiam ser trancadas enquanto o motor produzia monóxido de carbono. A equipe técnica do Escritório Central de Segurança do Reich, sob a direção de Walter Rauff, fabricou vários modelos desses furgões. Os maiores podiam comportar até 150 pessoas, os menores, cerca de 80. Cada viagem transformava-se em um assassinato silencioso. Introduziam-se as vítimas, fechavam-se as portas, desviava-se o escape para o compartimento e o veículo partia rumo a valas pré-escavadas. Quando chegava, o ar era quase irrespirável e os guardas descarregavam os cadáveres para enterrá-los ou queimá-los. Esses caminhões foram utilizados principalmente na frente oriental e no campo de extermínio de Chelmno, situado numa floresta perto do rio Ner. Chelmno foi inaugurado em dezembro de 1941 e foi o primeiro lugar onde se aplicou de maneira sistemática o uso de gás para matar judeus provenientes do gueto de Łódź e de aldeias da região. O procedimento era arrepiante em sua simplicidade. Os prisioneiros chegavam em trens, eram levados a um edifício chamado Schloss, obrigados a se despir e a entregar seus pertences sob o pretexto de um banho. Em seguida, eram conduzidos a uma rampa onde os aguardava um caminhão com o compartimento vazio. Uma vez cheio, normalmente com 50 a 70 pessoas, fechavam-se as portas e o motor era acionado. O monóxido de carbono preenchia o interior em poucos minutos. Os gritos se apagavam enquanto o caminhão partia rumo às clareiras da floresta de Rzeszów. Ali, grupos de prisioneiros forçados descarregavam os corpos e os enterravam em valas. Mais adiante, devido ao odor e à putrefação, as valas foram substituídas por piras ao ar livre, nas quais os corpos eram queimados. A adoção de furgões de gás representou uma transição entre o método improvisado das execuções e o modelo industrial das câmaras. Eram móveis, podiam operar em segredo e permitiam que poucos algozes assassinassem centenas de pessoas em um dia. Contudo, também apresentavam limitações. A morte por asfixia podia levar mais de 20 minutos. Os corpos frequentemente ficavam encharcados de sangue e fluidos, e os motoristas reclamavam do fedor que permanecia no compartimento. Além disso, o volume dos assassinatos exigia veículos maiores e processos mais rápidos. Essas deficiências impulsionaram a construção de instalações fixas nos campos, onde o gás pudesse ser controlado e onde o fluxo de vítimas pudesse ser contínuo e mais eficiente. Operação Reinhardt, Belzec, Sobibor e Treblinka. O desenho desses campos baseava-se na ideia de fábricas da morte. Em Belzec, no início, foram construídas 4 câmaras de gás de madeira, cada uma medindo 4 por 8 metros. Cada câmara podia abrigar cerca de 450 pessoas. Alguns meses depois, a estrutura foi substituída por um edifício de tijolos com 6 câmaras menores para acelerar o ritmo de extermínio. As paredes eram revestidas com material impermeável e os pisos tinham orifícios para escoar sangue e fluidos.
Os motores a diesel, provavelmente removidos de tanques soviéticos capturados, estavam instalados num galpão contíguo. Sobibor, dividido em 3 setores, possuía inicialmente 3 câmaras de gás, mas em 1943 os nazistas construíram um edifício com 8 câmaras para ampliar a capacidade. As câmaras de Sobibor mediam aproximadamente 4 e 4 metros e tinham chuveiros falsos no teto. O processo era coreografado. Guardas ucranianos conduziam os prisioneiros pelo tubo decorado com galhos e flores. Dentro das câmaras, as pessoas eram comprimidas até não restar espaço. Os motores, provavelmente a gasolina, expeliam monóxido de carbono por tubulações. Após cerca de 20 minutos, eram desligados. Então, prisioneiros forçados abriam as portas, retiravam os corpos com ganchos e arrastavam os cadáveres por trilhos de madeira até as valas. Em Treblinka, a escala atingiu um novo patamar. As primeiras câmaras, 3 ao todo, podiam matar 1.200 pessoas por vez. Devido ao volume de deportações do gueto de Varsóvia, construiu-se uma segunda instalação com 10 câmaras para dobrar a capacidade. O camuflado era elaborado. Os edifícios foram pintados de branco com símbolos de chuveiros e cortinas foram penduradas para ocultar os motores. Perto das câmaras ficava a vala onde os corpos eram depositados. Como em outros campos, os nazistas ordenaram aos prisioneiros do Sonderkommando que desenterrassem os corpos quando a terra começou a inchar. As tarefas de exumação e queima foram feitas às pressas entre o fim de 1942 e 1943 para apagar provas. Ainda assim, quando o exército soviético se aproximou, restos humanos e ossadas continuavam visíveis. Os comandantes da Operação Reinhardt, incluindo Odilo Globoknik, e seus principais auxiliares supervisionaram a transferência de técnicos, guardas e maquinário entre os 3 campos para garantir uniformidade e eficiência. A cadeia de comando era reduzida. Cada campo era dirigido por menos de 40 homens da SS, auxiliados por cerca de uma centena de guardas recrutados entre prisioneiros de guerra soviéticos e colaboradores. Esse efetivo demonstrou que um grupo pequeno podia assassinar centenas de milhares de pessoas se contasse com o sistema adequado. Por sua vez, os Sonderkommandos viviam isolados, sob medo constante de serem mortos quando se considerasse que sabiam demais. Apenas alguns prisioneiros desses campos sobreviveram para narrar o ocorrido. Seu testemunho foi essencial para reconstruir os detalhes do sistema. A Operação Reinhardt, batizada em homenagem a Reinhard Heydrich, foi o codinome do plano para exterminar quase 2 milhões de judeus que viviam no governo geral, a região do centro da Polônia, ocupada pelos alemães. Para isso, as SS construíram 3 campos de extermínio: Belzec, Sobibor e Treblinka. Esses locais foram projetados exclusivamente para matar. Não foram estabelecidos como campos de trabalho ou de trânsito. Seu único propósito era reduzir a cinzas as pessoas que chegavam em trens abarrotados. Belzec, o primeiro a entrar em operação, abriu suas portas da morte em março de 1942. Seguindo as diretrizes de Christian Wirth, suas instalações consistiam em várias câmaras de gás alinhadas num edifício de madeira. As vítimas eram conduzidas por um corredor cercado, conhecido como o tubo, que as levava da área de desinfecção às câmaras disfarçadas de chuveiros. Uma vez trancadas, os guardas acionavam um motor a diesel acoplado ao prédio. O monóxido de carbono produzido preenchia as câmaras, matando os presentes em menos de meia hora. Após as mortes, prisioneiros judeus selecionados retiravam os corpos, extraíam dentes de ouro e os enterravam em valas gigantes. Entre março e dezembro de 1942, aproximadamente 434.500 judeus foram assassinados em Belzec. Sobibor, que começou a operar em maio de 1942, replicou o modelo de Belzec, mas com melhorias de eficiência. As deportações chegavam em comboios de 40 a 60 vagões. Os guardas separavam homens de mulheres e crianças, ordenavam que se despisse e os obrigavam a correr por um caminho camuflado até os edifícios de gás.
Antes de serem empurradas para as câmaras, as mulheres cortavam o cabelo para venda à indústria têxtil alemã. Ao fechar as portas, um motor fornecia monóxido de carbono às câmaras e todos morriam. Quem não conseguia caminhar era levado às valas e fuzilado. Em pouco mais de um ano de funcionamento, estima-se que ao menos 167 mil pessoas foram assassinadas em Sobibor. A rotina brutal foi rompida em 14 de outubro de 1943, quando um grupo de prisioneiros organizou um levante, matou vários guardas e conseguiu a fuga de cerca de 300 pessoas, das quais apenas 50 sobreviveram à guerra. Treblinka, o maior dos três, iniciou suas atividades em julho de 1942. O campo dividia-se em duas áreas. Uma zona de recepção, onde os deportados deviam se desnudar e entregar seus bens, e uma área de extermínio oculta entre árvores. Um caminho, novamente chamado tubo, conectava ambos os setores. Os recém-chegados homens, mulheres e crianças corriam nus em direção a um edifício com várias câmaras de gás. Ali, soldados da SS e auxiliares ucranianos comprimiam até 700 pessoas em cada sala antes de fechar hermeticamente as portas. Motores a diesel instalados no exterior bombeavam gases para o interior. Em questão de minutos, o oxigênio se esgotava e o envenenamento fazia efeito. Entre julho de 1942 e outubro de 1943, os operadores do campo assassinaram cerca de 925 mil pessoas em Treblinka. Para se desfazer das evidências, os corpos foram exumados e queimados em enormes piras feitas com trilhos de trem. Quando o campo deixou de funcionar, os edifícios foram demolidos e semearam-se tremoços para disfarçar a terra remexida. Os três campos da Operação Reinhardt compartilham características. Sua localização em áreas florestais da Polônia ocupada, seu funcionamento secreto e sua extrema eficiência homicida. Diferentemente de Auschwitz, não tinham capacidade de alojamento de longo prazo. Chegar equivalia a morrer. Os assassinatos eram realizados num ritmo tal que os trens se convertiam em esteiras transportadoras de corpos. O êxito letal desses campos influenciou diretamente as decisões de ampliar e aperfeiçoar os métodos de assassinato no complexo de Auschwitz-Birkenau. Zyklon B, a industrialização do gás em Auschwitz e outros campos. O próprio Zyklon B havia sido desenvolvido pela empresa alemã Degesch como pesticida a partir do fim da década de 1910. O cianeto de hidrogênio era impregnado em grânulos de terra diatomácea e liberado lentamente ao contato com o ar. Nos anos da República de Weimar, era utilizado para desinfetar armazéns de grãos, navios e prédios infestados de piolhos. As latas continham um odor de amêndoa amarga para alertar os trabalhadores de sua presença. Quando os nazistas o testaram em Auschwitz, retiraram em alguns lotes o aditivo odorífero para que as vítimas não percebessem o gás. Cada uso do Zyklon B em Auschwitz seguia um procedimento detalhado. Após o despojo na rampa, os selecionados para morrer desciam à câmara subterrânea e se dispunham ao redor de bicos de chuveiro falsos. Membros da SS, protegidos com máscaras, subiam à parte superior e despejavam os grânulos por dutos metálicos. Os grânulos caíam sobre grades que os mantinham suspensos para permitir a liberação gradual do gás. No início, as vítimas se comprimiam contra a porta em busca de ar. Depois, escalavam umas sobre as outras em montes caóticos. O processo terminava quando já não se ouviam ruídos. Técnicos acionavam ventiladores para extrair o gás e os sondercomandos entravam para desfazer o nó de corpos entrelaçados. Retiravam os mortos e os transportavam em carrinhos de mão ou montacargas. Os cabelos eram enviados a fábricas de feltro, próteses, relógios e anéis eram triados. As roupas eram lavadas e embaladas em depósitos apelidados de Canadá, símbolo de abundância no imaginário dos prisioneiros. Os números demonstram a escala da industrialização. Estima-se que cerca de 1,1 milhão de judeus, 75 mil poloneses, 21 mil ciganos, 15 mil prisioneiros de guerra soviéticos e milhares de outros foram assassinados nas câmaras de gás de Auschwitz-Birkenau.
O complexo se tornou o maior centro de extermínio do sistema nazista. Seu sucesso inspirou o campo de Majdanek a adotar métodos semelhantes. Embora a capacidade fosse menor, as câmaras de gás de Lublin operavam de modo parecido. Em Stutthof, as câmaras foram ativadas em 1943 para eliminar mulheres judias deportadas de Varsóvia e para matar prisioneiros doentes. Em Mauthausen, construiu-se uma câmara de gás camuflada como sala de duchas perto da enfermaria. Em Sachsenhausen, instalou-se um pequeno quarto de gás ao lado de um muro de fuzilamento. Em Ravensbrück, o campo feminino, a câmara de gás foi construída no fim de 1944 e funcionou durante os últimos meses da guerra. Enquanto motores a diesel serviam de instrumento de morte nos campos do leste, em Auschwitz testava-se um veneno ainda mais potente. No fim de agosto de 1941, no bloco 11 do campo de Auschwitz-Mitte, o capitão Karl Fritsch utilizou pela primeira vez o pesticida comercial chamado Zyklon B em um grupo de prisioneiros de guerra soviéticos. Esse produto, composto por cianeto de hidrogênio adsorvido em grânulos de celulose, era empregado desde a década de 1920 para fumigar celeiros e desinfetar barracões. Ao abrir as latas em um espaço fechado, os cristais desprendiam um gás que atacava o sistema nervoso e causava a morte em minutos. Rudolf Höss, comandante do campo, presenciou o experimento e percebeu que havia encontrado o método de extermínio que buscava. Rápido, silencioso e capaz de matar centenas de pessoas sem intervenção direta dos guardas. Após alguns testes iniciais, soviéticos e outros prisioneiros foram gaseados no porão do crematório do campo principal. As autoridades decidiram que essa localização era inadequada pela escassa ventilação e porque os gritos das vítimas eram ouvidos nos barracões. A operação foi então transferida para Birkenau, Auschwitz II. Ali, no início de 1942, adaptaram-se duas casas de campo, batizadas de Bunker 1, a Casa Vermelha, e Bunker 2, a Casa Branca, situadas a certa distância do campo. Cada bunker continha várias câmaras, nas quais se amontoavam entre 800 e 1.200 pessoas por seção. Ordenava-se que se despisse sob o pretexto de um banho de desinfecção e entregava-se toalhas e sabão para manter a ilusão. Quando as portas se fechavam, membros da SS despejavam os grânulos de Zyklon B por tubos no teto e aguardavam o gritério cessar. Após 15 a 20 minutos, os prisioneiros do Sonderkommando, com máscaras de gás, entravam para retirar os corpos, cortar cabelos, extrair dentes de ouro e transportá-los às valas ou aos fornos improvisados. Em 1943, o ritmo de deportações e assassinatos obrigou a ampliar a infraestrutura da morte. Em Birkenau foram construídos 4 grandes crematórios, os números 2, 3, 4 e 5 com câmaras de gás subterrâneas integradas. Em cada uma podiam ser encerradas até 2.000 pessoas. O desenho permitia elevar os cadáveres por montacargas diretamente aos fornos para incineração. Com esse sistema, Auschwitz-Birkenau chegou a assassinar milhares de pessoas por dia. No verão de 1944, durante a deportação dos judeus húngaros, calcula-se que cerca de 6.000 pessoas eram mortas e cremadas diariamente. Os corpos que não cabiam nos fornos eram queimados em valas a céu aberto, e as cinzas eram espalhadas em rios ou campos próximos para ocultar a magnitude do genocídio. O êxito logístico do Zyklon B levou à sua adoção em outros lugares. Em Majdanek, um campo concebido tanto para trabalhos forçados quanto para extermínio, construíram-se 3 câmaras de gás. 2 eram salas de duchas convertidas que foram usadas com Zyklon B para matar prisioneiros demasiado fracos para trabalhar. Uma terceira, segundo alguns testemunhos, funcionava com monóxido de carbono. Entre outubro de 1942 e o fim de 1943, milhares de judeus, prisioneiros de guerra soviéticos e detentos políticos morreram nessas câmaras. Em campos como Stutthof, Mauthausen e Sachsenhausen, instalaram-se pequenas câmaras que combinavam Zyklon B e, em alguns casos, monóxido de carbono. Sua função principal
era eliminar aqueles que chegavam doentes ou feridos e não podiam ser explorados. Em Ravensbrück, o campo feminino, o primeiro gaseamento ocorreu em junho de 1944. Essas câmaras não visavam ao extermínio em massa, mas sim a eliminação seletiva de prisioneiros. Ainda assim, faziam parte da mesma lógica de usar o gás como ferramenta de assassinato. Da eficiência ao encobrimento, a expansão final e o legado do gaseamento. O ocaso do sistema de gaseamento coincidiu com o avanço dos aliados. À medida que os soviéticos libertavam o leste da Polônia, as SS iniciaram uma corrida contra o tempo para destruir provas. Em Treblinka, Bełżec e Sobibór, os edifícios foram desmantelados e os terrenos lavrados. Em Chełmno, queimaram-se os restos do castelo e demoliram-se os bunkers. Em Majdanek, algumas câmaras foram desmontadas, mas outras permaneceram intactas porque o avanço soviético foi tão rápido que os alemães não conseguiram concluí-lo. Em Auschwitz, os nazis fizeram explodir os crematórios 4 e 5. Os 2 e 3 ficaram parcialmente destruídos. Documentos, plantas e registros foram queimados. Ainda assim, quando as tropas soviéticas e norte-americanas entraram nesses locais, encontraram montes de cinzas, ossos, latas de gás e salas revestidas de azulejos com aberturas no teto. As operações de encobrimento mais elaboradas foram realizadas no âmbito da Operação 1005. Dirigida por Paul Blobel, essa missão enviou unidades especiais para exumar valas comuns na Ucrânia, Bielorrússia e Polônia. Prisioneiros dos campos eram obrigados a escavar em condições extremas, quebrar os esqueletos compactados e transportar os ossos para as piras. O fogo tinha de ser mantido dia e noite. Despejavam-se gasolina e gordura para acelerar a combustão. Assim, cinzas eram moídas e misturadas com areia ou atiradas a rios. Quem trabalhava nessas tarefas costumava ser executado ao terminar, para impedir que relatasse o que tinha visto. Embora os nazis tenham eliminado grande parte das provas, não puderam apagar o testemunho dos sobreviventes nem a evidência física. Relatórios contemporâneos de engenheiros sobre o desempenho dos motores a diesel, ordens de compra de Zyklon B, memorandos de Himmler exigindo eficiência e fotografias clandestinas tiradas por membros do Sonderkommando durante um gaseamento tornaram-se peças-chave nos julgamentos. Nos processos de Nuremberg e posteriores, estabeleceu-se que o uso de gás para exterminar foi uma política deliberada, orquestrada a partir das mais altas esferas do Reich, e não uma iniciativa local isolada. Com o fim da guerra, a palavra câmara de gás passou a encarnar o símbolo do extermínio moderno. Os memoriais e museus que hoje se erguem em Auschwitz, Majdanek, Chełmno e noutros locais preservam restos dessas estruturas e explicam o seu funcionamento. O relato do seu desenvolvimento, desde as experiências de Neb até o manuseio de milhares de latas de Zyklon B, demonstra como o regime nazi transformou uma obsessão racista num sistema tecnologicamente sofisticado de assassinato. Recordar essa história implica homenagear as vítimas e alertar para os perigos de uma sociedade que converte a morte em procedimento administrativo. As câmaras de gás não surgiram do nada. Foram o resultado de decisões humanas de engenheiros, médicos e burocratas que escolheram sacrificar a sua ética em prol da eficácia e de uma ideologia criminosa. À medida que a guerra avançava e a frente de leste desmoronava, os dirigentes nazis adaptaram os seus métodos de assassinato aos recursos disponíveis e à necessidade de ocultar os seus crimes. Ao mesmo tempo que se construíam crematórios em Birkenau, dotavam-se de pequenas câmaras de gás outros campos da rede concentracionária. Em locais como Sachsenhausen e Mauthausen, essas câmaras serviam para matar prisioneiros exaustos, provenientes das marchas da morte ou trabalhadores doentes. Em Stutthof, perto de Danzig, os guardas utilizaram Zyklon B para assassinar grupos de mulheres judias deportadas de Auschwitz e reclusos incapacitados. Essas instalações eram modestas em comparação com as de Auschwitz, mas refletiam como a ideologia do extermínio se tinha normalizado na maquinaria do Reich. O uso de gás não se limitava aos campos.
Em territórios ocupados, gendarmes e grupos móveis continuaram a empregar carrinhas de gás para matar judeus, ciganos e prisioneiros de guerra soviéticos que restavam em aldeias isoladas. O número exato de vítimas dessas unidades é difícil de determinar, mas os relatórios dos Einsatzgruppen revelam centenas de milhares de mortos por asfixia em estradas remotas. Os caminhões de gás, apesar da sua relativa eficiência, foram progressivamente substituídos por câmaras fixas devido ao desgaste dos veículos, à sua capacidade limitada e ao desejo de centralizar o extermínio em locais específicos. Ao mesmo tempo que aprimoravam os métodos de assassinato, os líderes nazis começaram a preocupar-se em apagar os vestígios dos seus crimes. Em 1942, sob a direção de Paul Blobel, foi lançada a chamada Operação 1005. Essa unidade especial dedicou-se a exumar valas comuns nas florestas do leste e a incinerar os corpos em enormes piras alimentadas com madeira e petróleo. Prisioneiros acorrentados trituravam ossos com martelos e misturavam as cinzas com terra para ocultar qualquer rastro. Nos campos da Operação Reinhardt, os corpos enterrados foram desenterrados e queimados em estruturas de carris. Em Auschwitz, os crematórios funcionaram a todo vapor até a aproximação das tropas soviéticas. Depois, a SS fez explodir alguns dos edifícios e destruiu arquivos. Noutros campos, as câmaras de gás foram desmontadas e os barracões incendiados. O objetivo era apagar a paisagem do crime. Apesar dessas tentativas de ocultação, restaram vestígios materiais e testemunhos suficientes para reconstruir a história. As ruínas dos crematórios de Birkenau, as fundações dos edifícios de Belzec e Sobibor, as latas de Zyklon B encontradas pelos aliados e as confissões dos perpetradores permitem compreender como funcionava o sistema de gaseamento. Após a guerra, os tribunais de Nuremberg e processos penais posteriores analisaram o papel de médicos, engenheiros e oficiais no desenho e operação das câmaras. Muitos tentaram justificar os seus atos, alegando obediência devida ou ignorância, mas os registros demonstram que a criação das câmaras de gás foi uma decisão consciente de altos cargos nazis para industrializar a morte. O legado das câmaras de gás é um lembrete sombrio de como a tecnologia e a burocracia podem ser colocadas ao serviço do genocídio. Desde a cena de Himmler vomitando em Minsk até aos duches aparentemente inocentes de Auschwitz, o percurso do gás mostra a passagem de um assassinato direto para um massacre impessoal. As câmaras tornaram-se símbolos do mal moderno. Recintos frios concebidos para matar seres humanos em minutos, mantidos por equipas de engenheiros e pessoal de saúde e ocultos por eufemismos como desinfecção ou banho. Sempre que se visita um memorial ou se contempla uma ruína desses lugares, é essencial recordar que por trás dos números existem histórias de vítimas arrancadas dos seus lares, enganadas com a promessa de um banho, asfixiadas e reduzidas a cinzas. Embora o mundo desde então tenha condenado energicamente tais crimes, o estudo das câmaras de gás continua relevante. Revela como um regime decidiu racionalizar a morte e como os seus líderes, obcecados com a pureza racial e a eficiência, recorreram a médicos, técnicos e burocratas para o conseguir. Compreender a evolução do sistema de gaseamento ajuda a manter-nos alerta perante qualquer tentativa de desumanizar populações inteiras por meio da tecnologia ou da propaganda. O gás foi um instrumento, mas a decisão de o utilizar nasceu da ideologia e dos medos daqueles que, em nome do poder, procuravam exterminar. Embora o fumo se tenha dissipado e os fornos se tenham apagado, o eco das câmaras de gás continuou a ressoar durante décadas. Quando os soldados soviéticos entraram em Majdanek, em julho de 1944, encontraram salas azulejadas com portas de ferro e espaços que ainda conservavam marcas de unhas nas paredes.
Os norte-americanos que libertaram Dachau e Mauthausen descobriram pequenas instalações com duches falsos que tinham sido utilizadas para matar prisioneiros exaustos. Em Ravensbrück, libertado em abril de 1945, as prisioneiras sobreviventes mostraram aos militares a câmara, onde as suas companheiras haviam sido asfixiadas poucos meses antes. Os rostos dos libertadores, registrados em fotografias da época, refletiam incredulidade perante a magnitude do crime. Nos anos seguintes, juízes e procuradores estudaram documentos e ouviram testemunhos para julgar os responsáveis. Os médicos da Action T4, os engenheiros dos caminhões de gás, os comandantes da Operação Reinhardt, os gestores de empresas químicas e os chefes de Auschwitz foram interrogados sobre a sua participação. Alguns foram condenados e executados. Outros receberam penas menores ou retomaram as suas carreiras no pós-guerra. Para os sobreviventes e para os familiares das vítimas, a sensação de injustiça persistiu, mas também a determinação de contar a história. O conhecimento sobre como as câmaras de gás foram inventadas, aperfeiçoadas e aplicadas tornou-se um elemento essencial da memória do Holocausto. Museus recriam os percursos das vítimas para que as novas gerações compreendam a lógica sinistra do extermínio. A história do gaseamento nazi também serviu como advertência em debates sobre tecnologia e ética. Demonstra que o progresso técnico, sem valores humanos, pode desembocar em atrocidades. Nos nossos dias, perante discursos de ódio e desumanização, recordar essa evolução é uma forma de resistência. Sempre que a palavra douche, ou câmara, é pronunciada nesses museus, evoca-se não só a morte, mas o compromisso de não esquecer o que a ideologia e a tecnologia unidas foram capazes de fazer.